Bom dia, pessoal. Hoje iniciaremos o estudo do conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos tem início quando surge o seguinte problema. Raiz quadrada de menos 1, ela não existe dentro do conjunto dos números reais. Dentro do conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de número negativo. Ora, vamos fazer isso aqui ao quadrado. Ou seja, raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Raiz quadrada de 1, que é 1. Mas isso, enquanto os matemáticos conheciam somente o conjunto dos números reais, isso aqui é um absurdo. Você não pode ter algo que não existe dentro do conjunto dos números reais, elevar ao quadrado e passar a existir. Os matemáticos na época, entre eles Gauss, pensaram o seguinte: peraí, então esse número existe dentro de um outro conjunto, que na época inicialmente foi chamado de conjunto dos números imaginários. A partir desse momento, a raiz quadrada de menos 1 recebe o nome de I. E a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, ou seja, I ao quadrado, igual a 1. Vamos utilizar esta ideia para tentar calcular a raiz quadrada de menos 4 dentro desse novo conjunto que inicialmente foi chamado de conjunto dos números imaginários e posteriormente conjunto dos números complexos. Ora, a raiz quadrada de menos 4 eu posso escrever assim, ó. A raiz quadrada de 4 vezes menos 1. Eu posso escrever, então, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de menos 1. A raiz quadrada de 4 é 2. Não existe nos reais isso aqui, mas agora nós estamos avançando, nós estamos ampliando o número de conjuntos. Nós estamos trabalhando com conjuntos de números complexos. À época, os matemáticos chamaram a unidade mais básica de número imaginário, que a raiz quadrada de menos 1 é I. Então, isto aqui é I. Logo, a raiz quadrada de menos 4 é 2I no conjunto dos números complexos. Se você utilizar o mesmo raciocínio, a raiz quadrada de menos 9 no conjunto dos números complexos, 3I. A raiz quadrada de menos 81 no conjunto dos números complexos, raiz quadrada de menos 81, 9I. Isto aqui é fundamental para o estudo de números complexos, hein? O que é I? É a raiz quadrada de menos 1. E quanto vale I quadrado? Vale 1. Nós vamos falar agora sobre a forma algébrica de um número complexo. Todo número complexo pode ser representado na forma algébrica, e se a Z está representando um número complexo, assim, ó. A mais BI. Este A é chamado de parte imaginária e este B é chamado de parte Esse A é chamado de parte real. Eu tinha escrito errado, hein? A é parte real e este B, parte imaginária. Perdão pelo erro, mas aqui
O A, parte real, o B, parte imaginária. Alguns exemplos. Eu posso escrever o número Z igual a 8. Espera aí. Mas o Z igual a 8, ó, 8 é um número inteiro, é um número real, né? Eu posso escrever a mesma coisa que 8 mais 0 i. A parte real é 8, a parte imaginária é 0. Eu posso escrever assim, ó, 8 menos 4i. Aqui, ó, a parte real é 8, a parte imaginária menos 4. E assim por diante. A parte real aqui é menos 1 e a parte imaginária também é menos 1. Importantíssimo. O conjunto dos números complexos, ele abraça, vamos chamar assim, todos os outros conjuntos numéricos. Ou seja, todo número natural é complexo, todo número racional é complexo, todo número real é complexo. Vamos fazer uma revisão. Lá do 8º ano e do 9º. Vamos lembrar. A mais B ao quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A menos B ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A ao cubo mais B ao cubo. Nós estamos recordando fatoração. A mais B ao cubo mais B ao cubo, na forma fatorada, é A mais B vezes A quadrado menos AB mais B quadrado. Esta fatoração aqui, ela é pouco usada no ensino médio, mas ela é muito importante. No 9º ano, vocês viram vários exercícios de fatoração usando isto aqui. Também este, ó, A ao cubo menos B ao cubo é A menos B vezes A quadrado mais AB mais B quadrado. Esta revisão é importante para conjunto dos números complexos, porque todas estas igualdades, elas valem para o conjunto dos números complexos também. Tem também aquela assim, A mais B vezes A menos B, que é A quadrado, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Ou, né, pode fazer o caminho contrário, A quadrado menos B quadrado, aqui, ó, a fatoração da diferença de quadrados, é A mais B vezes A menos B. Repetindo, todas estas igualdades são válidas para números complexos. Vamos resolver agora alguns exemplos. Resolva em C. Esse C maiúsculo com essa barrinha aqui dentro é a forma de se representar o conjunto dos números complexos. Então aqui está escrito resolva em C, ou seja, resolva no conjunto dos números complexos. Aqui, x quadrado igual a menos 1. Ora, x quadrado igual a menos 1, x é igual mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Lembre-se que raiz quadrada de menos 1 no conjunto dos números complexos é chamado de I. Se fosse no conjunto dos números reais, o conjunto de solução seria vazio, mas nós estamos trabalhando no conjunto dos números complexos. Logo, x é igual mais ou menos raiz quadrada de menos 1 é I. Conjunto solução menos I. Aqui, x quadrado igual a menos 4. X é igual, mais ou menos, raiz quadrada de menos 4.
x é igual, mais ou menos, lembrando lá do início da aula, raiz quadrada de menos 4 é 2i. Conjunto de solução, menos 2i e 2i. Olha aqui, ó, uma equação de segundo grau completa. O A é 1, o B é igual a 2 e o C é igual a 4. Vamos calcular o delta. B quadrado menos 4AC. Delta é igual B, 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 4. Delta é igual a 4, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Delta é igual a menos 12. Se fosse no conjunto dos números complexos, conjunto de solução vazia. Se fosse no conjunto dos números reais, conjunto de solução vazio, porque não haveria como se calcular a raiz quadrada de 12 negativo. Mas nós estamos trabalhando em C, nos complexos. X é igual menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. X é igual menos B. O B é 2, com esse menos da fórmula, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de menos 12, sobre 2A. O A é 1. X é igual menos 2, mais ou menos. Repare só uma coisa. Menos 12, a raiz quadrada de menos 12, eu posso escrever assim, ó, raiz quadrada de 12 vezes menos 1, sobre 2 vezes 1, 2. Eu vou fatorar esse 12 agora. Menos 2, mais ou menos 12. 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Só que está faltando aqui escrever o menos 1 sobre 2. Continuando, vamos simplificar esse radical. X é igual menos 2. Simplificando aqui, ó, esse 2 vai para fora da raiz. Mais ou menos 2 vezes raiz quadrada de 3 vezes menos 1. Eu poderia ter feito direto, mas para ficar um pouquinho mais claro, repare aqui, ó. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de menos 1. Só que a raiz quadrada de menos 1, como é que se chama? I. Raiz quadrada de menos 1 é I. Vezes a raiz quadrada, esse 3 permanece dentro da raiz. Vamos colocar o número 2 em evidência aqui em cima. 2 vezes. Menos 2 por 2, menos 1. Repare, 2 por 2 dá 1i raiz quadrada de 3 sobre 2. O x1, menos 1, mais ou menos i raiz quadrada de 3, ou raiz quadrada de 3i, tanto faz. Na verdade, se eu estou falando do x1, do primeiro x', né? I raiz quadrada de 3, é só positivo. O x2, menos 1, menos i raiz quadrada de 3. Conjunto de solução, menos 1, menos i raiz quadrada de 3 e menos 1 mais i raiz quadrada de 3. Item D. Se você estivesse resolvendo no conjunto dos números reais, muito provavelmente, né, você até o ano passado,
até o primeiro ano, você iria fazer assim, ó, x ao cubo igual a 8? Ah, então x é igual a raiz cúbica de 8. X é igual a raiz cúbica de 8, 2. Isso se você estivesse resolvendo no conjunto dos números reais. Acontece que é conjunto dos números complexos. A equação do terceiro grau, né, ela terá 3 soluções e não somente uma. Veja o que eu vou fazer aqui. Eu vou passar esse 8 para cá, vai ficar assim, ó. X ao cubo menos 8 é igual a 0. Acontece que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Vamos lembrar. A ao cubo menos b ao cubo, diferença de cubos, eu acabei de passar há instantes, que a forma fatorada da diferença de cubos é a menos b vezes a quadrado mais ab mais b quadrado. Ora, comparando aqui, ó, o papel do A, quem está fazendo? O x. O papel do B, quem está fazendo aqui? O 2. Então, o A é x e o B é 2. A forma fatorada disso, então, vai ficar ax menos b, 2, vezes a quadrado, ou seja, x quadrado, mais AB, x vezes 2, 2x, mais B quadrado, o B é 2, 2 ao quadrado, 4, igual a 0. Agora vamos recordar que um produto igual a 0, você tem um produto igual a 0. O primeiro fator é 0 ou o segundo fator é 0. Aqui você tem, passando o menos 2 para lá, x igual, para o segundo membro, x igual a 2. Agora repare esta equação e essas são idênticas. Então não vou resolver novamente, só vou colocar o conjunto de solução aqui, ó. Aqui o x1 ficou menos 1 mais i raiz quadrada de 3 e o x2 ficou menos 1 menos i raiz quadrada de 3. Aqui, ó, equações idênticas. Logo, o conjunto de solução desta equação aqui no conjunto dos números complexos é 2 menos 1 mais i raiz quadrada de 3 e menos 1 menos i raiz quadrada de 3.